3 horas agonizando, lutando contra a morte. Essa foi a situação de um homem hoje em Caruaru. Segundo populares, ele passou mal às margens da BR-104. Pessoas que estavam no local chamaram o SAMU. A resposta: não havia ambulâncias. Este garçom chegou para trabalhar às 5h30 da manhã. Na porta do restaurante, que fica às margens da BR-104, ele viu um andarilho passando mal e resolveu chamar o socorro médico. Ele estava agonizando aí, mexendo para um lado e para o outro. Aí eu liguei pro SAMU e disseram a mim que não tinha viatura no momento. Nas imediações do restaurante, ninguém conhecia um andarilho que aparentava ter 50 anos de idade. De acordo com testemunhas, ele começou a passar mal por volta das 5h30 da manhã e esperou atendimento por quase 3 horas, quando não resistiu e morreu. Eu acho falta de respeito ao próximo, que ele aí faleceu por consequência de não ter ninguém para socorrer ele aqui. O corpo ficou deitado na calçada de uma loja de peças, em meio a muita chuva. Para quem tentou salvá-lo pedindo socorro, resta o sentimento de revolta. A gente liga pro SAMU, aí ele liga pro corpo de bombeiro. Aí a gente liga pro corpo de bombeiro, ele chega e manda ligar pro SAMU. Aí a gente liga pro SAMU, ele diz que as viaturas tá tudo ocupadas, foi uma ocorrência. Aí a gente volta e liga pro bombeiro. Aí chega lá no bombeiro, o bombeiro diz que não pode vir porque teve um acidente de 2 motos e foram-se embora pra lá. Isso é um absurdo, um negócio desse. Desde 5 e pouco da manhã. Nossa equipe resolveu fazer um teste. Exatamente da frente da unidade, eu liguei para a central de regulação. Observe que tem uma viatura parada atrás de mim. Bom dia. Vocês têm alguma viatura aí para fazer um socorro aqui na Praça do Largo do Salgado? Nesse momento nós estamos sem ambulância. Liga 93. A senhora está sem ambulância aí no SAMU? Isso. Mas tem que ligar o corpo de bombeiro 93. Eu tô acabando de ver aqui uma ambulância na frente do SAMU. A ambulância do SAMU tá aí com atendimento, senhor. Então aqui na base não tem nenhuma. Tá com atendimento, né? Tá bom. Obrigado, viu? Tchau. Tá aqui, a atendente do SAMU disse que a ambulância está em atendimento. Na verdade, a gente não tá vendo atendimento nenhum ali naquela ambulância. O homem morto ainda não foi identificado. Ele não tinha documentos e ninguém apareceu para reconhecer o corpo. Por enquanto, ele continua sendo apenas um brasileiro, símbolo do abandono da população que precisa de atendimento digno na saúde. E todo esse abandono, esse sofrimento da população que peregrina por postos de saúde, policlínicas e hospitais, sejam municipais ou estaduais, tem início na ausência do poder público que deixa a situação chegar nesse ponto. Depois dessa denúncia que você viu aí, um médico do SAMU, indignado com a situação, nos procurou. Ele pediu para falar sobre as condições de trabalho e sobre a estrutura da saúde aqui. O resultado você vê agora em uma entrevista concedida hoje à tarde à repórter Isabela Barbosa. Veja. A pessoa que faleceu, esse acidente com ele, eu não sei o que foi, se foi doença ou acidente, aconteceu por volta de 5, 6 horas da manhã, tá? Quando foi pedido, as nossas macas e a maca do bombeiro estavam presas no hospital regional. Nós não tínhamos ambulância para salvar essa pessoa de maneira nenhuma. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é que quando a ambulância dita que estava no SAMU foi filmada, já era por volta de 9h30, 10h30 da manhã. Era a primeira ambulância que estava sendo liberada do hospital regional para atender outras pessoas. Então a pessoa lá não morreu por conta daquela ambulância. Ele morreu, ou não tivemos a chance de tentar salvá-lo por falta de ambulância, porque estavam presas no regional por falta de médicos de plantão na cidade. Então o regional do Agreste, por exemplo, é um hospital que precisava ter médico para atender a população, não tem médico suficiente. Então nossas macas ficam presas lá. Temos a ambulância e não podemos atender as pessoas. Se eu e mais 4 ou 5 abandonar o SAMU, o que vai acontecer em Caruaru em termos de SAMU? Não tem. Tivemos um concurso público, não é? Que foram aprovados 30 médicos, se não me engano. Foram chamados 7. Apareceram 3 e um só ficou. E não foi chamado mais ninguém. Conforto para você passar 24 horas trabalhando, não tem. Cadeiras adequadas para você sentar diante de um telefone, de um computador para atender tentando salvar vidas, não tem, não é? Telefones não funcionam bem. O headset, que é aqueles aparelhinhos que botam no ouvido para ficar mais fácil de trabalhar e estar escrevendo o que está acontecendo com esses pacientes, não tem.
Computador travando e se desligando o tempo todo. Impressora não funciona. Nós temos tempo curto, 1 ou 2 minutos para saber o que é que a pessoa tem e o que podemos fazer para mandar essa ambulância em tempo mais rápido possível. E isso às vezes se torna impossível. Olha, nominalmente, que eu saiba, deve ter em torno de 17 a 19 médicos. Se você considerar que cada dia da semana precisamos de ter 3 médicos, já seriam 21, já teria uma carência de 3 a 5 médicos. Se você levar em consideração que médico também adoece, que médico vai para congresso, que médico tira férias, pelo menos 28 médicos. Então a carência é grave em termos de SAMU. E em termos de policlínicas, aí é que é um desastre na cidade. E em termos do hospital regional, é outro desastre maior. Caruaru não está numa situação muito mais grave hoje, porque a UPA funciona não para as gravidades maiores, né? Para gravidades maiores não, mas para atender a massa maior da população, a UPA está funcionando. É o que está salvando hoje Caruaru. Veja só que eu não estou falando assim em termos políticos, porque tanto é o caos do poder público municipal quanto estadual, né? Porque se você ainda tem um serviço como o SAMU, que nós conseguimos levar esses pacientes para a ponta de atendimento, que são os hospitais, e chegar aos doentes que não são atendidos adequadamente, é complicado. É complicado. Até a função SAMU se perde diante dessa magnitude toda. Qual a palavra que o senhor resumiria a situação hoje da saúde em Caruaru? Um caos. Um caos. Diante de uma situação dessas, a população precisa de respostas. Pedro Melo é coordenador do SAMU e diretor de atenção especializada da Secretaria de Saúde do município. Pedro, boa noite. Essas afirmações são fortes vindas de um médico que trabalha no SAMU. Por que é que a situação chegou a esse ponto? Boa noite, meu caro Igor. Boa noite aos telespectadores. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade da TV Jornal de vir a público esclarecer alguns pontos. Precisa ficar claro para a população que eu não estou aqui para justificar o injustificável. A morte por si só nessa situação já é um fato injustificável. Segundo, o governo ao qual eu pertenço jamais ousaria desafiar a inteligência das pessoas tentando uma atitude como essa. E terceiro, na condição de médico, eu não me prestaria a esse papel. Mas precisa ficar claro para a população que o SAMU é uma instituição séria, que tem números que mostram isso. Nós fizemos até o dia de hoje, em abril, do dia 1º até o dia 12, nós fizemos mais de 9.000 atendimentos no SAMU, dos quais 6.000 geraram procedimentos de atenção na rua. No entanto, 2.700 desses atendimentos foram de trotes, o que dá uma média de 10 trotes por hora. São 23 atendimentos por dia. Então, o SAMU não pode ser acusado de ser inoperante ou de ser uma instituição que brinca com a vida das pessoas. Ô Pedro, o fato lamentável precisa ser explicado para a população. Das 4h40 da manhã até as 9h15, nós temos documentos assinados pela diretoria do Hospital Regional do Agreste que nos provam o que nós estamos dizendo. As macas das 4 unidades do SAMU ficaram interditadas no Regional do Agreste por falta de leitos para que os pacientes que foram para lá transportados fossem substituídos. Então, até às 8h30, 9 horas da manhã, nenhuma unidade do SAMU estava disponível para atender a população por conta que estavam imobilizadas. A reportagem, quando mostra uma ambulância lá ao fundo, sendo feita a desinfecção, é preciso a população entender. O atendimento do SAMU começa com a chamada do telefone e termina com a desinfecção. Então, quando Pedro, a telefonista, atende e diz que não está Pedro, deixa eu lhe pedir licença, disponível, só um minuto. eu preciso explicar, porque não, senão... eu sei, mas é em cima exatamente disso que você está falando, da morte desse homem hoje, do contato que o repórter fez com a atendente pela manhã, pedindo uma ambulância, que nós vimos aí que nem a atendente nem sequer conversou, não perguntou nem o que era, simplesmente disse que não era. É isso que eu quero explicar. A atendente está dentro da unidade do SAMU com uma tela onde diz a ela qual a ambulância que está em QAP, que é pronta para o atendimento, e aqui não está. Então, na tela, para ela, aquela unidade, que tinha sido a primeira que foi liberada do Hospital Regional do Agreste, estava em processo de desinfecção.
Só ao término dela, o técnico comunica via rádio para ela e aí sim, a partir desse momento, ele fica disponível. Sim, mas eu quero dizer... Então quer dizer que a função da atendente, naquele caso ali, é só dizer se tem ambulância ou não? Ela não passa nenhuma orientação? Não. Ela quem passa a informação é o radiooperador ou o médico. A atendente simplesmente identifica a chamada e passa para o radiooperador. Se não tem a unidade disponível, ela age da maneira que ela agiu. Não tem. Agora, é preciso também ficar claro para a população, e nós pedimos já a filmagem à TV Jornal para verificar se naquela hora realmente aquela ambulância foi a ambulância que foi liberada, se realmente ela estava em processo de desinfecção, porque se não for assim, com certeza haverá punição pelos irresponsáveis que geraram tal situação. Mas caso se confirme que a ambulância ainda não estava pronta para o atendimento, o procedimento dela está correto. Eu sei que a população fica... Pedro, olha, vamos inclusive deixar uma coisa bem clara. Em relação ao Hospital Regional do Agreste, você disse que as ambulâncias estavam lá paradas desde as 4 horas, desde a madrugada, desde as 4 horas da manhã. Nós temos inclusive uma nota de esclarecimento aqui do HRA, confirmando que essas ambulâncias estavam realmente presas lá, porque as macas estavam sendo utilizadas. Isso. Só que na nota de esclarecimento, tem uma questão aqui que a gente precisa colocar também para a Prefeitura, para a Prefeitura de Caruaru. Eles colocam aqui que a liberação imediata das macas não ocorreu porque a HRA estava superlotado por pacientes de baixa e média complexidade, ou seja, pacientes que não se encaixam no referencial, que deveriam, Pedro, estar sendo atendidos nas policlínicas ou nos postos de saúde, que nós sabemos que tem uma dificuldade em relação a médicos. Então, essa superlotação do HRA também tem uma responsabilidade aí da Prefeitura. Perfeito, mas não só da Prefeitura. Você tem que levar em conta que o Regional do Agreste atende 32 municípios aqui da 4ª Regional e toda uma outra região com mais de 1.300.000 habitantes. É verdade, eu sou médico do Regional do Agreste e sei que o hospital está superlotado de casos de média e baixa complexidade. Mas médico, meu caro Igor, você sabe, nós enfrentamos um problema muito sério com o médico no primeiro ano da gestão. Fizemos o que o governo tinha de fazer, realizamos o concurso, pagamos o salário que foi pedido à época, desprecarizamos o vínculo porque realizamos o concurso. Agora, a Prefeitura, o governo, não pode obrigar o médico a assumir o concurso. Você viu o exemplo que o doutor Paulo Maciel citou. Foram 30 aprovados, apenas 8 se apresentaram, dos quais apenas 1 assumiu. Nós fizemos a nossa parte, mas infelizmente você tem acompanhado aí o programa do governo e sabe que tudo isso é no estado todo, no Brasil. Claro, nós acompanhamos, nós sabemos dessa dificuldade, sabemos que não é apenas aqui, que é no Brasil inteiro, mas por que os médicos, isso é uma pergunta que a gente faz, por que os médicos não querem trabalhar no serviço público? E aí eu vou colocar mais um trecho do que o Paulo Maciel falou. Falta de equipamentos, computadores com problemas, cadeiras inadequadas para os atendentes, essa é a estrutura do SAMU em Caruaru, Pedro. Então, qual é o médico, qual é o profissional que vai querer trabalhar nesse sistema, nessa situação? Essa é a estrutura que ele está afirmando. Nós temos problema com a telefonia, o problema da operadora, nós temos problema com o sistema operacional, que é um sistema do Ministério da Saúde. Agora, conforto, qualidade, é claro que a gente procura cada vez mais dar as condições adequadas para que todos trabalhem. Isso não é um problema específico do SAMU, são problemas gerais. Ok, Pedro, nós não temos mais tempo, é um assunto que rende muito tempo, infelizmente não temos. Muito obrigado pela sua participação. Nós conversamos com o Pedro Melo, que é o coordenador do SAMU e também representando aí a Secretaria de Saúde do município. Olha, a saúde, ela é tão importante dentro de um governo que existe uma obrigação constitucional para os municípios que devem separar uma porcentagem do orçamento para investimento no setor. Mas o que nós vemos todos os dias é uma mistura ridícula de disputas salariais, falta de investimento em estrutura, falta de atenção com o que mais importa nessa discussão toda, que é a vida das pessoas. O que importa é a vida da criança que é levada ao hospital e não consegue atendimento. O que importa é aliviar o sofrimento dos cidadãos que vão em busca de refúgio, de ajuda, em postos de saúde, policlínicas, hospitais, UPA, seja lá o que for. Esse homem que morreu hoje não tem nem nome ainda, mas ele tem várias identidades. Ele representa milhares de pessoas que morrem todos os dias nesse país por falta de atendimento médico. Em que país é que a gente vive? A gente ainda vive na civilização, gente? De que adianta a gente evoluir tanto tecnologicamente, investir em medicina nuclear, em laser, para quê? Se ainda tem gente morrendo pelo chão, agonizando porque não tem uma ambulância para atender. O que é que resta ao povo? Se conformar? Será que um pouquinho de sensibilidade de quem atua na saúde não poderia salvar vidas? E aí quem atua na saúde inclui todo mundo, médicos, gestores, todos. No próximo bloco, a preparação dos comerciantes de Caruaru para a Semana Santa. O TV Jornal Notícias volta já.